No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar a bolsa reversível Nozinho. Essa bolsa aqui que tem molde gratuito e que você consegue utilizar dos dois lados. E escolha duas estampas bem bonitas para confeccionar a sua bolsa, porque ela é reversível frente e verso. Todas as costuras são embutidas e você consegue utilizar ela dos dois lados igualmente com acabamento perfeito. A alça é regulável, você consegue utilizar ela transversal ou no ombro e ainda por cima tem a opção de utilizar com um nozinho ou com argolas. Eu vou ensinar vocês no vídeo, fica até o final, como é que a gente coloca essas argolas aqui de um jeito muito prático e firme. Essa alça aqui fica super firme utilizando também as argolas como forma de nozinho. E o diferencial da nossa bolsa para outras bolsas dupla face é que ela tem um fechamento. E o fechamento funciona dos dois lados. Fica igualmente bonitinho o acabamento aqui neste fechamento da bolsa. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tati Tagliari. E aí, vamos confeccionar nossa bolsa dupla face? Então, vamos lá! Para fazer a bolsa reversível Nozinho, nós vamos precisar deste molde aqui, que eu estou disponibilizando gratuitamente para download. O link para download você encontra aqui embaixo no texto da descrição do vídeo e tem dois links, tá? O primeiro é o link lá para o grupo de moldes do Facebook, você encontra todos os moldes aqui do canal lá no grupo do Facebook e também tem um link especial para quem não tem Facebook, você pode acessar o molde pelo Telegram também, tá? Os dois links você encontra aqui no texto da descrição do vídeo. Este molde aqui, ele tem aproximadamente 25 por 30 centímetros, tá? Ele tem uma dobra aqui no meio, ó, tem aqui escrito dobra, porque a gente vai dobrar o tecido e vai riscar o molde com o tecido dobrado. A dobra do tecido vai vir bem aqui. E aí, a hora que você abrir o tecido, ele vai estar no formato da bolsa que a gente vai costurar hoje. O plano de corte desta nossa bolsa reversível Nozinho, você vai escolher duas estampas. Nossa bolsa ela é reversível, ela é frente e verso, você pode usar dos dois lados. Então, escolha duas estampas bem bonitas para fazer a sua bolsa. Aqui eu tenho 4 vezes cortada no formato do molde, tá? Percebam, olha só, que eu tenho aqui a minha peça inteirinha. Aqui no meio era a dobra que eu expliquei anteriormente, lembram? Então, eu vou posicionar o meu molde no tecido dobrado, vou cortar e quando eu abrir, ele vai ter esse formato aqui. E eu vou cortar o molde 4 vezes. Atrás de todas essas peças aqui, eu também colei entretela tecida 80, tá? Entretela de algodão 80, eu colei aqui atrás dessas 4 peças que eu cortei no formato do meu molde. Nós também vamos precisar para as alças, eu cortei aqui, olha só, 2 vezes, uma em cada estampa, nas medidas de 10 por 85 centímetros, tá? 10 centímetros por 85 na extensão completa. As duas estampas são do mesmo tamanho. E aqui atrás eu também tenho entretela tecida 80, entretela de algodão colada aqui atrás. E eu também tenho 4 pedacinhos, 2 de cada estampa, tá? Nas medidas de 8 por 6 centímetros pra gente fazer nossa aba de fechamento. E aqui atrás eu também tenho entretela de algodão colada atrás dos 4 tecidinhos que eu vou fazer a minha bolsa. Demais ferramentas e materiais que nós vamos utilizar, eu tenho aqui 2 pedaços de alça de algodão, tá? Essa minha alça aqui é de algodão cru, que eu acho que vai ficar uma cor bem bonita para combinar com a estampa que eu escolhi. E esses meus pedaços de alça esse daqui tem 25 centímetros e esse daqui tem 90 centímetros de extensão, tá? Se você não quiser fazer com a alça de algodão, você pode fazer com tecido. É só você cortar os tecidos um pouquinho mais fininhos, nestes mesmos tamanhos aqui, tá? Esse daqui tem 25 centímetros, esse aqui tem 90 centímetros. A extensão da sua alça
é da sua escolha, tá? A minha aqui é de 3 centímetros, tá bom? Isso também vai depender da argola, se você quiser utilizar a argola. Eu tenho aqui 2 argolas de madeira, a gente encontra facilmente em loja que tem cortina, varão de cortina, puxador, você encontra essas argolas aqui de madeira ou metal. E eu também vou utilizar um parzinho de botão de ímã, e o meu botão ele tem esse acabamento aqui com calotinha, tá? Não é o botão bailarina, é o botão rebite. Se você não quiser utilizar o botão de ímã, você pode utilizar um botãozinho Ritas ou um botão barra 80, o que você preferir, de botão que tenha um acabamento, olha só, bem bonitinho, que não seja aquele botão que fica por dentro no avesso da peça. Nós vamos começar a confecção da nossa bolsa reversível nozinho pela aba de fechamento. Eu vou utilizar aqueles 4 tecidinhos de 8 por 6 centímetros. E eu vou fazer parzinhos com estampas alternadas, tá? Vou fazer um parzinho com um tecido de cada estampa e, de novo, um tecido de cada estampa no outro parzinho. Quando eu chamo de parzinho, quer dizer que esses tecidos vão ser costurados juntos, tá? Eu não vou unir a mesma estampa, eu vou colocar uma de cada um. Então, eu vou colocar assim, um em cima do outro, direito com direito, alinhar todas as bordas. E eu vou costurar aqui, aqui e aqui. E vou deixar aqui embaixo aberto. É um pé de máquina de margem de costura, tá? Aí, aqui nos cantinhos, eu vou fazer um arredondado, porque eu acho que fica mais bonitinho. Mas esse passo é opcional. Eu vou utilizar aqui uma bobina da minha máquina de costura para fazer o molde aqui, para fazer um arredondado na minha costura. Depois que eu costurei aqui essa parte e deixei aberto aqui embaixo, eu vou refilar todo o excesso de tecido, vou desvirar essa peça e aí vou passar um pesponto na volta toda a distância de meio pé de máquina. Eu vou repetir esses passos aqui e aqui igualmente. Se você tiver alguma dúvida durante esse tutorial, quiser deixar uma sugestão ou só dar um oi, deixa um comentário aqui embaixo. Eu adoro ler o que vocês têm a dizer. Já estou aqui com as minhas abas de fechamento costuradas e agora o que eu vou fazer vai ser marcar o centro aqui nessa parte reta. Eu vou dobrar ao meio desse jeito aqui. Aí eu vou vir com a tesoura e vou fazer um pique de centro dessa forma, para eu ficar com uma marcaçãozinha de centro. Aqui eu vou fazer isso nas 2 abinhas e aí eu vou pegar todos os meus tecidos e vou fazer também marcações de centro nessas peças. Como é que eu vou fazer essas marcações? Vou pegar aqui as 4 partes do meu molde, vou dobrar ao meio dessa forma, assim, igual quando a gente cortou o molde. E aí eu vou fazer um pique de centro, igual eu fiz aqui nas abinhas, aqui em cima e aqui embaixo, nas 4 partes. E depois eu vou pegar aqui os meus tecidos, que eu vou fazer o fundo da minha bolsa e a alça, vou dobrar ao meio também e vou fazer marcação de pique de centro aqui e aqui. E eu vou repetir os mesmos passos aqui nessa outra parte. Agora que eu já marquei todos os fundos, os centros aqui de todos os meus tecidos, nós vamos começar efetivamente a costurar o corpo dessa bolsa. E eu vou começar aqui pelas abinhas de fechamento. Nós temos 2 abinhas com 4 estampas, mas nós ainda não temos o corpo da nossa peça costurado. Então, eu vou escolher uma das 2 estampas, escolhi aqui a vermelha, vou pegar os 2 corpos dessa peça e vou fazer o seguinte. Vou pegar uma das minhas abas, vou virar a estampa que é igual ao corpo que eu escolhi para baixo, e aí eu vou ficar com estampa sobre estampa. Consequentemente, a outra estampa secundária ela vai ficar virada para cima e aqui eu tenho o avesso da minha peça. Eu vou juntar aqui pique de centro com pique de centro das minhas 2 peças, vou alinhar bem certinho aqui centralizada e vou passar uma costurinha de segurança aqui nessa aba. E eu vou repetir os mesmos passos com o outro corpo e com a outra abinha. Vou virar a estampa igual
alinhar pelos piques de centro e costurar. Você só vai precisar fazer isso em uma das estampas, tá? A outra estampa não vai ter a aba costurada por enquanto. Depois da transformação da costura desse corpo dessa bolsa aqui, aí você vai ver a aba finalizada no final. Depois de costurar a abinha aqui, costura de segurança, nós vamos começar a costurar o corpo da peça pelo fundo. Eu vou escolher uma das partes que eu cortei no molde, uma cor, e vou escolher também a mesma cor de fundo da minha bolsa. Vou começar com uma parte de molde e o fundo da mesma estampa. Vou encontrar aqui onde estão os piques de centro desse fundo da minha bolsa e vou encontrar também o pique de centro aqui no fundo do corte do molde. Vou virar direito com direito e vou alinhar aqui os piques de centro bem certinhos do fundo com o molde da minha bolsa. Se você quiser, você pode clipar ou alfinetar ou costurar sem clipagem também, se você já tem um pouco mais de experiência. O importante é esse fundo estar centralizado com a peça do molde. E você vai vir aqui costurando toda a volta dessa peça aqui. Gente, não faça piques, tá bom? Só faça piques aqui nesse fole, vamos chamar esse fundo de fole. Só faça piques aqui nesse fole se você realmente tiver dificuldade de costurar esse tecido aqui, tá? Mas faça o possível para não fazer piques, porque senão no final da costura pode dar diferença entre uma peça e outra. Lembra que essa bolsa, ela é reversível frente e verso, então a gente vai, na verdade, costurar duas vezes essa bolsa, porque ela tem dois lados direitos, então pode ser que o tamanho fique diferente. Inclusive, quando você for costurar o outro espelho aqui em cima, pode dar diferença com o de trás, porque a gente não vai fazer o mesmo número exato de piques, ou senão não vai ter a mesma distância, não vai ter o mesmo tamanho. Então, fazer pique nessa peça é um pouco problemático, tá? Tenta costurar sem pique, vai com calma que dá. Então, eu vou costurar aqui a volta toda desse fundo na minha bolsa. Depois eu vou pegar a outra parte de molde da mesma estampa, vou colocar aqui por cima e vou costurar também nesse fundo aqui. E aí, eu vou fazer os mesmos passos com a outra estampa que eu tenho aqui. Eu tenho outras duas partes de molde e tenho outro fundo que também estão marcados com as marcações de centro, e eu vou fazer os mesmos passos que eu fiz aqui com a outra estampa. Vão ficar duas peças costuradas idênticas. Tá curtindo esse vídeo? Então deixa um like para eu saber que você gostou e trazer mais conteúdo bacana como esse aqui. Já estou aqui com os dois corpos da minha bolsa costurados, dos dois lados aqui com o fundo e a minha outra estampa também. Um passo importante agora que eu vou fazer vai ser refilar o excesso de tecido. Principalmente, gente, aqui nas curvas, tá? Eu gosto de usar uma tesoura de picote para fazer essa parte do refilamento. Se você não tiver tesoura de picote, pega uma tesoura comum, vem aqui nos cantinhos e faz uns piques assim, em sentido contrário à costura, tá? Sua costura tá vindo assim, você faz os seus cortes assim, com muito cuidado para não cortar a linha da costura. Eu vou fazer esse refilamento aqui nos 4 cantos deste corpo e nos outros 4 cantos aqui desse outro corpo também.
Refilados os cantinhos, agora nós vamos fazer algumas diminuições aqui nessa parte onde vai dar origem à alça da nossa bolsa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui a minha alça para cima dessa forma, tá? De forma que eu consiga ver, olha só, aonde estão aqui as pontinhas da minha costura, aonde acabou minha costura. E aí eu vou vir aqui e vou desenhar, no meu caso, eu vou centralizar aqui. Acho que mais fácil até fazer um pique de centro aqui também, olha só. Igual a gente fez aquela hora, no resto da peça, ó. Faça um piquezinho de centro aqui. E eu vou encontrar aqui 4 centímetros. Isso vai depender da largura da sua alça, tá? A minha alça, por exemplo, ela tem... Deixa eu ver aqui, 2,5 centímetros, ó. No começo do vídeo eu falei que era 3, mas são 25 milímetros, 2,5 centímetros. E aí você aumenta sempre 1,5, tá? Pega a largura da alça que você está utilizando, mede e aumenta 1,5 centímetro. Aí aqui no meu caso, eu vou precisar de 4 centímetros. Você vai calcular quanto você vai precisar. Eu vou vir aqui e vou desenhar bem centralizado 2 marcações para fazer 4 centímetros, ó. Coloquei o 2 na minha marcação de centro. Eu vou colocar 2 centímetros para cá, 2 centímetros para cá. E eu tenho 4 centralizados aqui na minha alça. Eu vou descer aqui nas laterais 5 centímetros, aí essa medida é fixa, depende da largura da sua alça, tá? 5 centímetros aqui e 5 centímetros aqui. E aí eu vou vir aqui com a régua e vou fazer um risco de um ponto ao outro. Vou ficar aqui com essa forma parecida com um trapézio. E depois que eu risquei, eu vou vir com a tesoura e vou refilar aqui esse cantinho. E eu vou fazer esse passo nas 4 pontas da minha bolsa. Vou fazer aqui e vou fazer nas outras 2 da outra estampa. Vamos agora começar a montar o corpo da bolsa para a gente fechar ela todinha. Eu vou pegar um dos lados aqui, vou escolher esse daqui e vou desvirar o direito para fora. Aqui a gente já começa a ter uma ideia de como vai ficar a bolsa. Então, eu tenho aqui o meu direito para fora e essa aqui continua com o direito para dentro. Eu vou pegar essa minha peça que está com o direito para fora e eu vou vestir uma peça na outra. Eu vou colocar uma bolsa dentro da outra dessa forma aqui, tá? Com muito cuidado para eu manter, olha só, as minhas abas de fechamento para dentro, tá? Elas não podem ficar para fora assim. Depois que eu vestir uma peça na outra, eu venho aqui, olha só, coloco a mão dentro e vou esticando lá dentro, bem bonitinha. Elas são exatamente do mesmo tamanho, então eu vou conseguir vestir uma peça na outra aqui com facilidade, tá? Depois que eu fiz esse passo, eu vou vir aqui em cima e vou encontrar os 2 piques de centro da boca da minha bolsa, tá? E aí eu vou unir um com o outro aqui. Percebam que são estampas, olha só, diferentes, tá? Eu vou unir aqui direito com direito, uma com a outra, pelo pique de centro bem alinhado aqui, e vou clipar ou alfinetar. Toma cuidado na hora de alfinetar, essa parte tá bem grossinha, porque a gente tem a aba de fechamento também, tá? Então, cuidado para não se machucar com o alfinete. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Depois de unir a minha peça, aqui eu consigo ver, olha só, a boca da minha bolsa já está alinhada. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com essas alças, tá? Num primeiro momento, eu vou vir aqui e vou alinhar dessa forma. Depois a gente vai precisar encaixar as alças aqui dentro, tá? Mas por enquanto a gente vai alfinetar para não perder a forma dessa bolsa. Vou fazer isso aqui e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E depois de alfinetar aqui, eu vou vir para as laterais aqui, olha só, as laterais da minha bolsa. Vou puxar esses tecidos para fora. Aqui é uma das partes mais grossas da minha bolsa, tá? E aí, se você quiser, você coloca também alguns alfinetes aqui e aqui do outro lado e na outra alça também.
E agora, com a minha bolsa toda alfinetada, nós vamos começar a costurar essa peça aqui todinha. Nós vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui a minha caneta e eu vou escolher uma das bordas aqui da minha abertura, tá? Vou escolher essa daqui, que nós vamos deixar uma abertura para desvirar essa peça. Eu vou deixar a minha abertura daqui até aqui. E percebam que eu escolhi exatamente aonde começa e termina o arredondado da minha peça, de propósito, tá? É muito mais fácil depois a gente fechar isso daqui, se não for uma parte arredondada da peça. Então, a minha abertura vai ser bem aqui. Eu vou começar a minha costura aqui, tá? Distância de um pé de máquina de margem de costura. Venho costurando aqui essa parte toda. Quando chegar aqui, nessa parte, onde eu tenho bastante tecido, você deixa a sua rebarba virada para fora, passa aqui por cima com a costura, sempre distância de um pé de máquina. Quando chegar nesse cantinho aqui, faz um leve arredondado, não precisa fazer esse biquinho seco não, pode fazer um arredondado e segue até aqui. Quando estiver chegando aqui perto, a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar o alfinete e aí nós vamos pegar as nossas duas alças. Percebam que eu fiz um rolinho aqui com a minha alça, é de propósito para essa alça não me atrapalhar, tá? Eu vou pegar um dos meus dois rolinhos, pode ser qualquer um, e eu vou colocar aqui desse jeitinho, olha só, vou empurrar o rolinho lá para dentro, eu não preciso dele agora, e eu vou colocar a minha alça aqui bem centralizada, desse jeitinho aqui, tá? E aí eu vou seguir aqui com a minha costura, venho até aqui em cima, faço assim e desço, tá? Se você quiser dar uns retrocessos aqui para reforçar essa alça, é sempre bem-vindo. Costurei aqui a primeira alça, desço a minha costura por aqui, faço exatamente a mesma coisa por aqui. Aqui eu posso seguir costurando, tá? Fica atento, ó, com essas pequenas diferenças que pode ter dado na sua costura, tá? O tecido pode ter esticado um pouquinho na hora de fazer esse fundo aqui da bolsa. Não tem problema, é só você seguir a margem de costura do tecido que tá menor, tá? Venho costurando aqui novamente. Quando chegar aqui do outro lado, eu vou soltar o alfinete daqui, vou pegar a outra alça, vou enfiar aqui dentro, entre um tecido e outro, e vou fazer a costura da mesma forma aqui, tá? Vou subir assim, retrocesso se você quiser, eu sempre aconselho. E eu vou seguir a minha costura até aqui do outro lado. Quando eu chegar nessa marcação aqui da abertura, eu vou fazer um retrocesso, vou cortar a linha e vai ficar essa parte aqui aberta pra gente desvirar a peça. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para seguir o canal e ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui. E agora, com a volta todinha da nossa bolsa costurada, nós vamos vir aqui pela abertura que ficou aqui perto da aba de fechamento e vamos desvirar a nossa peça com bastante calma para a gente não estourar essa costura aqui. Já desvirei a minha bolsa e aqui, gente, olha só, ficou uma estampa para dentro e outra estampa para fora. Aqui eu já clipei a volta todinha da minha bolsa, porque eu não quero levar essa bolsa lá no ferro de passar roupas. Se você quiser, você pode levar no ferro de passar roupas para ir
assentando todas essas costuras aqui da volta toda, mas eu não quero fazer isso, então eu só vim clipando aqui para manter o tecido no lugar, porque essas costuras ainda não estão assentadas, então a peça ela tá bem fofa, né? A costura ainda não tá no lugar bem certinho. Então eu passei aqui a volta toda colocando clips na minha peça para deixar a costura no lugar bem certinho. Aqui, olha só, nos cantinhos eu também vim puxando para fora aqui os tecidos para a costura ficar bem na beiradinha. E aqui é onde está a nossa abertura, olha só, por onde a gente desvirou a peça, eu já dobrei o meu tecido para dentro dos dois lados, como se ele estivesse costurado, como se ele tivesse fechado, tá? Coloquei aqui um pé de máquina para dentro de tecido e alfinetei essa peça. E agora o que que a gente vai fazer? Eu vou levar esta peça aqui lá para a máquina de costura e nós vamos passar uma costurinha na volta toda aqui dessa peça com a distância de meio pé de máquina, tá? E a gente também vai fazer acabamento aqui na pontinha da alça. Eu vou pegar essa minha alça, vou dobrar para dentro uma e duas vezes e vou passar aqui uma costurinha para fazer um acabamento nessa pontinha. E eu vou fazer a mesma coisa nessa outra alça mais longa. Vou pegar a pontinha dela, vou dobrar duas vezes e passar uma costurinha. Agora, com a bolsa praticamente finalizada, nós vamos aplicar aqui na aba de fechamento o nosso botãozinho. No meu caso, eu vou colocar o botão de ímã. Eu vou medir aqui na minha peça centralizado, tá? Vou encontrar o centro aqui e eu vou descer 1,5 cm e fazer uma marcação. E é bem aqui que eu vou furar para colocar o meu botão de ímã. E a mesma coisa aqui desse lado, eu vou encontrar o centro, vou descer 1,5 cm, marcar, furar e aplicar o meu botão de ímã. Aqui já está o meu botãozinho finalizado. Se eu quiser usar com o lado azul para fora, é assim que ela vai ficar fechada. E se eu quiser usar com o lado vermelho para fora, é essa parte aqui que vai ficar aparente. Olha só, eu vou desvirar aqui a minha peça para vocês verem ela em uso, com a outra estampa para fora. Vou ajeitar aqui. E agora eu tô com o lado vermelho para fora. E se eu quiser fechar aqui a minha bolsa, eu tenho um acabamento igualmente bonito, igual eu tenho do lado azul da minha bolsa. E agora eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer aqui a alça com as argolas. As argolas, gente, elas são opcionais, tá? Se vocês quiserem fazer, eu vou virar assim na diagonal para ver se cabe o máximo possível de bolsa aqui no vídeo, tá? Se você quiser fazer sem as argolinhas, é só você vir aqui e dar um nozinho, tá? Existem várias formas de dar nozinho bonitinho, a gente pode juntar as duas alças e fazer um nozinho assim, olha só, bem aqui no cantinho. Você pode puxar mais uma alça, mais a outra, para fazer o comprimento que você quiser aqui de alça, tá? Agora, se você não quiser amarrar, amarrado fica um ar um pouco mais rústico. Se você quiser uma coisa um pouquinho mais elaborada, a gente pode usar as argolas. Você pode dar a opção das argolas para quem vai usar a bolsa, tá? Como é que a gente coloca as argolas? Eu vou explicar para vocês, mas eu acho que é melhor eu explicar virando a bolsa dessa forma, tá? Como se alguém estivesse usando a bolsa no ombro. Vamos supor aqui que a bolsa tá de lado, tá? Essa aqui é a lateral da bolsa e aqui está a pessoa usando a bolsa. Eu vou pegar as minhas duas alças, muito cuidado para não retorcer a alça. Vou pegar as duas alças, depois vocês cortam essas linhas aqui, tá, gente? Que a gente fez o acabamento aqui na pontinha. Vou pegar essas duas alças e vou fazer o seguinte. Vou introduzir dentro
das duas argolas. E aí, eu vou vir aqui, vou puxar essa alça mais ou menos, conforme o tamanho que eu quero que a alça fique. Eu vou deixar as duas iguaizinhas aqui, que esse daqui é o tamanho máximo da minha alça, tá? Feito isso, eu tenho aqui as duas argolas e as minhas duas alças passando por dentro das duas argolas. Eu vou pular uma argola e eu vou colocar aqui na outra. Vai ficar desse jeito, olha só. Tá? Pulei essa argola e coloquei por baixo dessa daqui. E aí, eu vou voltar as argolas para baixo, ó. Vou passar pela argola do meio e por dentro da argola de baixo. E vou puxar. A partir do momento que você puxar essa argola aqui, olha só, ela vai ficar bem firme, ó. Isso aqui, gente, não solta. Parece que tá frouxo, mas não está, tá? Você pode puxar aqui que ela não solta. E esse vai ser o formato que vai ficar a sua bolsa, utilizando as argolas como acabamento, tá? Vai ficar as argolas aqui na lateral, desse jeitinho. E você pode manipular aqui a alça para ficar do tamanho que você quiser. Vou voltar a bolsa aqui pro formato dela, para vocês verem como é que fica aqui estas alças com a argola aqui do lado.